vê, que tudo contempla, que tudo olha. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é Senhor, Ele é Deus. Ele conhece, Ele escuta a voz do teu coração. Ele escuta a voz do teu coração. Pai, que está a tua santa e gloriosa palavra. Aqui está o teu povo, Pai. Estenda a tua mão neste lugar. Estenda a tua mão, Deus, para curar, para libertar, para restaurar. Faz milagre na vida do teu servo e também da tua serva. Estenda a tua mão, Senhor, e arranca o que não provém do Senhor. Estenda a tua mão, Pai, enquanto nós oramos, e age nesta situação. Age, meu Deus, na vida desta pessoa, arrancando, Pai, todo impedimento, todo empecilho, todas as barreiras físicas e espirituais. Tudo, Deus, que não provém do Senhor, assopra os quatro cantos deste lugar e joga por terra o embaraço agora. Joga por terra todo sentimento ruim, toda sensação ruim, toda perturbação maligna, tudo que não provém do Senhor, porque operando o Senhor, quem pode impedir? Vai quebrando cadeias agora, vai quebrando cadeias de Satanás agora, vai quebrando, meu Deus, o poder inimigo, o poder das trevas, o poder da maldição nesta noite. Sim, Deus, toca da cabeça até a planta dos pés e faz um milagre neste lugar. Você pode levantar a tua mão ao céu. Você pode levantar a tua mão, aleluia, aos céus agora, com teus olhos fechados. Repete essas palavras comigo. Fala assim: Senhor meu Deus, Senhor, eu creio que a tua palavra é fiel e verdadeira. Fala assim: eu creio que eu vou sair daqui com o meu milagre, porque tudo é possível ao que creio. Você crê mesmo? Você pode aplaudir mesmo? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Amados, preste atenção. Outra vez, Jesus estava numa sinagoga, num tempo como esse, e Ele ensinava as multidões, ensinava as pessoas. De repente ele olhou no meio da multidão e tinha um homem. E esse homem, ele tinha uma deformação nas suas mãos. A mão desse homem, ele tinha uma mão aleijada. A mão dele era deformada. E era no dia de sábado. E no dia de sábado, para o judeu, não se pode fazer muita coisa, a não ser estudar a lei e ouvir sobre a lei. Mas Jesus, vendo a situação daquele homem, Jesus manda ele ficar de pé. E ele fica de pé no meio daquelas pessoas. E Jesus então começa a conversar com as pessoas que estavam ali. É lícito fazer o bem no dia de sábado? E Jesus tentou mostrar para aquelas pessoas que não existe hora, dia, mês. Se é para fazer o bem, faça em qualquer tempo, em qualquer momento. Jesus queria mostrar para aquelas pessoas que dogmas, religiões, ensinamentos humanos, coisa que era superior a fazer o bem para alguém. Jesus falou: olha, não é bem assim. Na verdade, Deus fez o mundo em 7 dias, em 6 dias, e no 7º ele descansou e ele santificou o dia de sábado. É lícito ou não fazer o bem para este homem? Ninguém respondia nada. Mas Jesus, quando eu comecei a orar, eu falei que Jesus escuta a voz do nosso coração.
E Jesus notou e viu, escutou a dureza do coração daqueles homens. Porque para aqueles homens, tanto faz, tanto fez. Se aquele homem ficasse daquele jeito o resto da vida dele, não tinha problema. O problema para eles era o seguinte: não podemos quebrar a lei do sábado. Para eles não tinha problema o sofrimento daquele homem. Para eles o que importava era não quebrar a lei do dia de sábado. Mas não era porque aqueles homens eram homens tementes a Deus. Eles eram maus. E Jesus viu a dureza do coração daqueles homens. E quando Jesus viu a dureza, Jesus olha para aquele moço e fala: estenda as tuas mãos. E quando ele esticou as mãos para Jesus, a mão que era deformada, torta, ficou como uma mão normal. Algumas pessoas que ali estavam glorificavam o nome do Senhor. Mas tinha uma turma de religiosos que ali estavam. Começaram a falar entre si: vamos procurar um meio de matar esse homem, porque ele quebra a lei de Moisés. Eu narrei para a igreja esse acontecimento. O homem da mão ressequida, o homem da mão deformada. Eu narrei para os irmãos, pessoas de coração duro, que estavam, mas mesmo assim, Jesus operou um milagre na vida daquele homem, e a mão dele se tornou normal. E aquele homem, com certeza, ele não só saiu dali agradecido, mas ele saiu um homem que creu mais em Deus ainda. Porque o que é impossível para a medicina, Deus fez acontecer naquele dia, naquela hora, naquele momento. Ninguém estava nem aí para a situação daquele homem, mas Jesus estava. Sabe o que eu vim falar para você aqui nesta noite? Às vezes ninguém está vendo, às vezes ninguém vê você, às vezes ninguém conhece as tuas dores, as tuas lutas, as tuas dificuldades. Foi por isso que eu iniciei a oração dizendo que Jesus escuta a voz do nosso coração. Às vezes mesmo em silêncio, sozinho, você fala com Deus no teu coração. E Deus escuta, Deus ouve, Deus atende. Ainda que a sua vida, mulher e homem que aqui está, ainda que a sua vida esteja deformada como a mão daquele homem, porque às vezes nós olhamos para a aparência, nós olhamos para a aparência do ser humano, mas Deus, ele olha e ele vê o nosso coração. Às vezes na aparência você está tudo ok, mas às vezes por dentro você está deformado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar aqui nessa quarta-feira. Jesus é poderoso, não só para restaurar o físico, mas ele é poderoso para restaurar também por dentro. O nosso maior fracasso não é as coisas que estão erradas do lado de fora, é quando as coisas estão erradas do lado de dentro da gente. É quando as coisas não estão bem do lado de dentro da gente. E muitas das vezes, quando as coisas não estão bem lá dentro, começa a dar tudo errado também do lado de fora. Mas ele é poderoso, de mão estendida, para te curar, para te restaurar. E o que tem as pessoas de coração duro? Amado, minha irmã, meu irmão que está aqui, escuta o que eu vou dizer para você e guarde isso dentro do teu coração. Eu sei que tem pessoas ótimas, pessoas boas. Eu sei que tem pessoas de Deus. Eu sei que tem pessoas que querem o teu bem. Mas a maioria, grave isso no teu coração, a maioria não quer o teu bem. A maioria não está nem aí para você. E às vezes tem pessoas próximas de você que não está nem aí para você. Às vezes, na realidade, tem pessoas que estão torcendo
para a sua queda, para a sua derrota. Tem pessoas que não querem nem saber da tua vitória, nem da tua alegria, mas eles têm o prazer de saber da tua derrota, do teu problema. Para aqueles homens que estavam ali naquele dia, aquela mão mirrada, para eles, não estava nem aí. Eles não queriam nem saber se aquele homem fazia ou não fazia as coisas dele, se aquele homem conseguia ou não conseguia as coisas dele. Na realidade, isso é um ditado muito forte: cada um por si e Deus para todos. E só que Deus viu a situação daquele moço. Deus viu que aquilo não era certo, aquilo não era normal. Aquele moço ele precisava ser restaurado. Apesar que era uma mão, mas uma mão ela faz muita falta. E Jesus sabia disso. Eu quero dizer para você nessa noite o seguinte, irmão, irmã que está aqui. Tem um monte de gente tentando nos frustrar, tentando acabar com o projeto que Deus tem na nossa vida. Você sabia que a pessoa que Deus tem uma obra profunda na vida dela, às vezes desde pequeno, ela é perseguida. Desde pequeno as pessoas tentam frustrar ela. A pessoa que Deus tem obra na vida dela, muitas das vezes as pessoas se levantam demasiadamente contra a vida delas. Tudo para tentar bloquear, impedir que essa pessoa não alcance aquilo que Deus tem para ela. As pessoas muitas das vezes fazem de tudo, que ainda mais um pouco, para atrapalhar você. Mas preste atenção aqui. Aquele moço, ele estava no lugar certo, na hora certa. Amém, irmãos? Ele estava no lugar certo, ele estava na hora certa. Ele tinha uma deformidade. Ele poderia olhar para a sua deformidade e falar: eu não vou para a igreja hoje, vou ficar em casa, já tenho esse problema, o que eu vou caçar na igreja hoje? Estou cheio de problema, o que eu vou caçar na igreja? Para que eu vou sair de casa? As pessoas já veem a minha mão torta, já ficam olhando para mim, o que eu vou caçar na igreja? Mas ele foi. Uma das coisas da pessoa que tem um propósito na vida é nunca desistir. Apesar que seja impossível, humanamente falando, mas ele não desiste. Ele pode insistir até que ele alcance a vitória. A vitória, ela é real, ela é verdadeira. Por que muitos não alcançam a vitória? Por que muitas pessoas não alcançam a promessa? Porque desistem no meio do caminho. Eu só vou tomar posse daqui que eu consigo agarrar e pegar. Eu não vou desistir. Aquele homem foi um sábado, no outro sábado, no outro sábado, mas naquele outro sábado que ele foi, Jesus estava lá. E naquele dia ele foi curado. Você crê na tua cura interna e externa. Você crê no teu milagre. Você crê que tudo é possível ao que crê. Você crê que Deus pode fazer na sua casa e também na tua vida. Você crê que Deus age. Amado, se apegue nisso. O mundo não tem nada para nós. Se apegue nas Escrituras. Se apegue na palavra. E vai em frente. Creia até o final. O desgosto vem. A tristeza às vezes vem para bater. As pessoas vêm para chutar, para massacrar. Mas lembra de uma coisa: Jesus, no tempo certo, Ele vai fazer acontecer. Eu não posso desesperar. Eu só preciso crer. Eu só preciso acreditar. Antes que eu vim para cá, eu estava lendo lá em Reis.
E a Bíblia diz que Elias se hospedou na casa de uma viúva. Elias se hospedou na casa desta mulher. Por vários dias, esta mulher cuidava de Elias. Elias estava na parte de cima, onde ele dormia, onde ele orava. E aquela mulher acolheu ele. Mas os dias foram passando, aquele menino adoeceu e ele morreu. A mulher espera Elias chegar, e quando Elias chega, a mulher vai dizer para o profeta: Elias, meu menino morreu. A Bíblia diz que Elias ficou com muito cuidado, pegou a criança, o menino, das mãos daquela mulher e sobe ele para o quarto. E ele dobra o joelho e ele vai fazer uma oração dele, até para esta viúva, sofreu do sofrimento. A Bíblia diz que ele deita sobre aquela criança, sobre aquele menino, e ele ora sobre aquele menino. E ele faz isso por 3 vezes. Na terceira vez, quando ele ora, o menino ressuscita. Ele pega o menino e leva para a vida. Eu estava lendo essas escrituras. O que isso tem a ver, pastor? Elias, ele não desistiu. Ele orou a primeira vez, nada aconteceu. Ele orou a segunda vez, nada aconteceu. Mas ele orou a terceira vez, até que o menino voltou à vida. Sabe o que eu entendo com isso? Mesmo que da primeira vez não deu certo, não prospera, nós temos o costume de, sabe fazer o quê? Não foi da vontade de Deus. Deus não permitiu que isso acontecesse. Eu orei, mas não aconteceu porque não foi nos planos de Deus. Mas a Bíblia diz que ele insistia. E ele orou por 3 vezes. Deitado sobre o menino, ele orou por 3 vezes. Até que a vida veio sobre o menino. Eu não posso desistir. Eu tenho que continuar. Mesmo que todo mundo ao meu redor não acredita, não. Eu creio. Eu creio naquilo que Deus tem para a minha vida. E aquilo que Deus tem para a minha vida, Ele vai se cumprir. Existe um louvor que diz que as promessas vão se cumprir antes de eu partir desta vida. Antes de você partir desta vida. O que foi prometido há de se cumprir na nossa vida. Há de se cumprir. Elias poderia ficar frustrado. Na sua primeira oração, não aconteceu nada, não foi a vontade do Pai. Vou desistir, mas ele desistiu. Pega algo para a tua vida aqui hoje. Não desista até que se cumpra. Muitas coisas você fala que não foi da vontade de Deus. Na realidade, até era, mas você desistiu antes do tempo. Você precisa continuar. Nem toda oração que a gente faz e não tem uma resposta, não significa que Deus não ouviu e nem escutou. Toda oração que você faz e não há uma agir, às vezes imediatamente, não significa que Deus não aprovou. Deus pode ter aprovado, só que você precisa insistir. E a pergunta é: por que eu preciso insistir? Se Deus conhece o meu coração, e se Ele aprovou a minha oração, por que eu tenho que insistir? Porque o mundo espiritual, assim como o mundo físico, é cheio de atmosfera, para você entender melhor. Que é um mundo de força contrária operando contra você. E você precisa insistir. Daniel orou. Ele buscou uma direção de Deus. A direção não veio. Ele orou 1, 2, 3 semanas direto. 3 semanas de jejum, de oração.
chegou e falou: homem muito amado de Deus, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar, a jejumar e a buscar o Senhor, foram ouvidas as tuas orações lá no céu. Mas enquanto o mensageiro eu vim trazer-te a resposta, o príncipe da Pérsia me deteu no caminho, impediu que eu passasse para me entregar a resposta. Mas Deus, durante esse período de 3 semanas, enquanto você orava, jejumava, Deus viu que eu não conseguia trazer a resposta. Ele ordenou que Miguel viesse. E Miguel veio, desceu e batalhou com o príncipe. E quando Miguel batalhava com o príncipe, derrotava o príncipe, eu consegui passar. Eu vim aqui trazer esta resposta. Assim como no mundo físico acontece batalhas, no mundo espiritual acontece muito mais ainda. Eu não posso parar. Eu não posso. As influências ruins, coisas negativas na minha volta, não pode ser o suficiente para me desistir e parar. Eu preciso continuar. Eu preciso insistir. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Se você respira, porque todo mundo aqui está vivo, e a Bíblia diz: todo ser que respira, louva o Senhor. Você não pode chegar dentro desta casa de oração, dentro desse lugar onde nós invocamos o nome do Senhor, e simplesmente se entregar à dúvida, ao medo. Você precisa crer. Deus quer fazer coisas grandes. Eu estou sentindo que Deus, Ele quer fazer coisas grandes. Deus, Ele quer levar pessoas a um outro nível. Eu queria convidar irmão que é cristão, a se colocar sobre os pés. Se coloca sobre os teus pés, neste exato momento agora. Se coloca sobre os teus pés. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Tem uma camada. Feche os teus olhos. Existe uma camada de impedimento. Existe uma barreira que você não está vendo, mas ela é real. E essa barreira está impedindo o espiritual agir no natural. Ela está impedindo o mover do céu acontecer aqui na terra. Só que essa barreira, ela pode ser extinta. Se uma filha, se é um filho que aqui está, clamar ao Deus de Israel, clamar ao Deus Todo-Poderoso, feche teus olhos. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, eu não sei o que está se passando aí dentro de você, eu não sei o que aconteceu durante esta semana ainda na tua vida, mas Deus o conhece, Deus o sabe, Deus entende todas as coisas e Ele compreende todas as coisas. Feche teus olhos, deixa Ele de encontro a esta situação agora. Ó Deus, que Pai Celestial, Deus que sabe e conhece todas as coisas. Meu Deus, começa agora a destronar e desfazer toda força contrária, toda força maligna de Satanás aqui agora. Este espírito, Deus, que ganhou para destruir, que ganhou para tirar a paz, a alegria do ser. Este mal que se ergueu durante esses dias contra esta mulher, contra este homem. O espírito, Deus, maligno, perverso, que tem operado para destruir, para tirar a paz, para tirar a alegria. Se eu fosse você, eu clamava. Se eu fosse você, eu orava. Abra a tua boca.
vai chorando, o cheio chora. Você precisa transpor a barreira espiritual. Você precisa transpor, meu irmão, minha irmã, essa cara pesada que muitas das vezes está sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, e tocar o céu. Toca o céu, toca através do teu clamor, toca através da tua oração agora, da tua súplica. Só Deus pode te ajudar, só Deus pode fazer na tua vida o que homem nenhum pode. Só Deus pode agir nessa trajetória e nessa história. Meu Deus, começa a quebrar os laços. Meu Deus, começa a amarrar toda a fortaleza do inimigo agora. Meu Deus, começa a arrancar todo o poder de Satanás agora. Aonde, meu Deus, tiver laços armados, aonde, meu Deus, tiver armadilhas feitas, vai quebrando hoje, vai quebrando agora. Sai daí, Satanás, sai desta casa, sai desta família, sai do lado deste homem, desta mulher, aonde quer que você se ergueu, se levantou para causar prejuízo, para causar desordem, para causar sofrimento. Eu te repreendo agora, hoje, neste exato momento. Meu Deus, corta laço. Meu Deus, corta laço aqui hoje. Meu Deus, desfaz de toda força do inimigo aqui agora. Estenda as tuas mãos, porque operando o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Muda, Deus, esta situação. Muda o quadro desta pessoa que me ouve agora. Meu Deus, entra nessa situação e age. Age com poder, que vai quebrando dele toda força contrária. Vai interceder, irmão. Vai interceder, irmão. Vai clamando ao Deus de Israel agora. Vai clamando ao Deus Todo-Poderoso agora. Ele está aqui. A tua mão está estendida. Ele está neste lugar aqui agora. Meu Deus, vai tirando toda pedra de tropeço que tem impedido essa pessoa agir e caminhar e avançar. Vai tirando, meu Deus, todo lado, toda armadilha, toda seta contrária do inimigo, todo o poder do inferno que, meu Deus, se ergueu, se levantou contra ele. Aonde houver dores e problemas, meu Deus, tira, arranca, desfaz deste lugar, meu Pai, com o poder de Satanás neste lugar. Da vitória do teu filho. É o que eu te peço, Deus. É o que eu te suplico, Pai, segundo o teu querer, segundo a graça e misericórdia do Senhor. Faz milagre acontecer. Faz milagre acontecer neste lugar. Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus de promessa. Clama. Levanta a tua mão, estenda a tua mão para o céu, irmão, e começa a clamar, começa a pedir a Deus para